A partir de agora, pela Tropical FM, a entrevista do dia. Bom dia, o quadro Entrevista do Dia está no ar na sua manhã, hoje de quinta-feira, 24 do mês de fevereiro. Temperatura de momento aqui em 22 graus no centro, em São Carlos. Temperatura de momento agora, né? Porque a madrugada, às 5 da manhã, foi de 20 graus, por volta das 5 horas, quando fizemos a primeira leitura, né? Quadro Entrevista está no ar no oferecimento para Gedex, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso. Aliás, a Gedex tem o edifício Mônaco, localização privilegiada, amplo salão de festas, amplo e moderno hall de entrada. Aqui no centro, em São Carlos, entrega definitiva agora em 2022, é Metalúrgica Cardoso e incorporadora e construtora Gedex, que tem o edifício Mônaco. E também Farmácia São Jorge, a farmácia do Juarez, bem no centro, Avenida Santa Catarina. Farmácia do nosso amigo Juarez, que tem o atendimento pelo 3325-4123. Farmácia São Jorge e também Gedex, anunciando o quadro Entrevista. No ar para você, hoje com duas convidadas aqui, anunciamos uma, mas veio duas. Tem problema não, é educação, minha gente. Estamos aqui com a secretária de Educação de Águas de Chapecó, a Gilvane Malman, e também com a Janice Seidel, ou Seidel, né? É assessora em educação, que é lá mesmo da Secretaria de Educação de Águas de Chapecó. Bem, deixa eu cumprimentar primeiramente a secretária aqui. Gilvane, seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, Elvis, bom dia aos ouvintes da Rádio Tropical, em especial aos ouvintes lá de Águas de Chapecó. Muito bem. A Janice, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, Elvis, bom dia a todos os rádio ouvintes, em especial às famílias dos nossos educandos, aos nossos colaboradores, aos nossos alunos. Muito bem, legal. Deixa eu começar aqui com a secretária para falar um pouquinho sobre o início dos trabalhos. Como é que está lá na rede municipal em Águas? Voltamos, né? Voltamos dia 9 de fevereiro, voltamos 100% presencial, né? Seguindo ainda as restrições, os regulamentos impostos em função de estarmos na pandemia ainda, né? Então, aferição de temperaturas, máscara, né, dentro da faixa etária adequada, o distanciamento, né, sempre que possível, né, dentro das salas de aula, refeitórios e afins. Então, voltamos, né, ainda estamos em ajustes, especificamente no que diz respeito ao quadro de funcionários. A gente tem, e não é uma realidade só do nosso município, né, das outras redes de ensino também. Então, os profissionais ainda estão se adaptando, né, se assentando dentro de vagas disponíveis nas redes, e a gente não fica de fora dessa situação também, né? Então, nós ainda estamos agora tentando finalizar a questão do quadro de pessoal, para daí sim, né, nos acalmarmos e tocarmos o ano conforme a gente tinha ideias, né, e planejamentos. Começou, mas está no ajuste ali. Exato. Até porque, né, secretária, foram praticamente 2 anos sem a presença do aluno lá, ou pelo menos parcial, né, em alguns momentos. Ano passado, no segundo semestre, a gente já estava 100%, né, Elvis? A gente segue essa linha. Mas esses ajustes de início de ano são necessários. A gente sabe que essa questão da demanda de profissionais, eu ouvi a Maria esses dias falando, o Estado está com essa situação, o município de São Carlos está com essa situação. Então, a gente tem esse fluxo, né, dos profissionais entre as redes, e aí a gente acaba tendo que se adaptar, né, na medida do necessário. E aumentou os alunos lá, né? Aumentaram os alunos. Olha aí. Ano passado a gente tinha uma média de 340 alunos, né? Esse ano a gente começou o ano com 378 matrículas. Nossa. Informações atualizadas aqui. E aí isso acaba influenciando na questão da demanda de transporte escolar, né? Toda uma outra logística que precisa ser adaptada e ainda vem sendo, né, adaptada. Eventualmente a gente tem que fazer novas medições de trechos, né? Seguindo a legislação do transporte que nós temos. Então, o mês de fevereiro é um mês de ajustes, né? Dessas questões todas. A secretária é a Gilvane, mas a assessora em educação lá é a Janice, né? Como é que estão os trabalhos lá, Janice? Então, a gente está na questão também da organização dos planejamentos, né? Nós temos um planejamento para que aconteçam os planejamentos da educação, mais na questão da educação infantil, né? A gente reúne os professores de forma bimestral para planejar, então, as sequências didáticas, né? Nós temos também um cronograma de planejamentos semanais, onde a gente consegue reunir
os professores do primeiro ano de todas as escolas, aí na outras semanas do segundo ano, na parte vespertina, matutina, então a gente tem terceiro, quarto e quinto ano, também funciona o planejamento desta forma, e também a cada 21 dias, então, eles vão se encontrar com a pessoa que vai estar coordenando a parte pedagógica, que hoje a gente está sem essa pessoa lá na secretaria, mas estamos, eu e a Giovani, tentando dar um suporte aos nossos professores, né, trabalhando junto, para que as coisas vão andando da melhor forma possível, né? Até porque, como disse a secretária, a equipe está em formação. A equipe está em formação, exatamente. Mas é pelo bem, né? É, exato. Bem, né? Exato. Justamente para somar aí, inclusive. Qual é o período de reunião? Cada 3 semanas? Né? Nós nos reunimos semanalmente, mas os professores conseguem, das séries, eles se encontram a cada 21 dias, né? A educação infantil, então, que a gente consegue nos reunir bimestralmente. E os professores de área também, que é a educação física, arte e inglês, que temos na rede municipal, né? Eles também se reúnem de forma bimestral, presencial, né? Mas de forma à distância, a gente tem grupos de troca de ideias e planejamento, pelo WhatsApp, que hoje também funciona bem, né? Então a gente facilita um pouco também esta discussão de ideias, né? Para planejar as atividades, as experiências de aprendizagem a serem desenvolvidas em sala de aula. É apenas o começo do ano, minha gente. E olha que a gente vai falar muito sobre educação aqui. E, aumentou os alunos. O aumento foi significativo, né? 370 e alguma coisa aí, né? E são quantas unidades lá? 5 unidades de ensino. 5 unidades. 2 exclusivamente de educação infantil, né? Uma de maternal, que é o Sem Cinderela, e outros 3 que a gente chama de núcleos, que tem da pré-escola ao 5º ano do ensino fundamental, né? Certo. O transporte, tudo ok lá? O transporte a gente está fazendo alguns ajustes, né? Nós temos ônibus mecânica, questões, né, de manutenção e tudo mais. A retomada. A gente está fazendo... Não, a retomada tudo certo, tudo tranquilo. A gente, as linhas, né? A gente precisou fazer alguns ajustes de linhas em função do novo ensino médio, que tem uma questão de turno integral. Então, esses ajustes já foram feitos para atender essa demanda, né? Em função da parceria que temos com o Estado, né? Então, essa parte da retomada da educação básica, ela tá tranquila, tá operacional, tá funcional. Tá certo, legal. Então tá aí. É que são 5 unidades lá, né? Sim. São 5 unidades lá. E a merenda lá, tudo ok também? A merenda é uma coisa mais de praxe já, né? Tranquilo. Encaminhamento assim. É importante, Elvis, de repente, colocar que a gente recebe um recurso federal, né, para suprir essa questão da merenda escolar. E ela faz um repasse, existe um repasse de valor por aluno, então, alunos de creche é um valor menor, né, pré-escola, educação infantil, fundamental, de acordo com a idade da criança, vem um repasse, né? Ano passado a gente teve um repasse do governo federal na casa dos R$50 mil para a merenda escolar, mas foi necessário uma contrapartida do município de 60%, né, do valor total da merenda. Então, veio R$50 mil, mas o município gastou quase 80, né, do recurso próprio, para complementar essa questão da merenda escolar, porque a gente sabe que 80 centavos por dia não dá para fazer uma alimentação de qualidade, né? E a gente tem a questão do acompanhamento com o nutricionista, então todo um cardápio balanceado, pensado dentro dos grupos alimentares, né, que são necessários, proteínas, enfim, vitaminas que são necessárias dentro de cada faixa de idade. Tudo bem, tá aí então. Merenda, transporte, retomada, a equipe em formação em termos de professores e profissionais, é a coordenação pedagógica que falta lá, né? Isso. Estamos precisando, né, de funcionário para suprir esta vaga, então. Né? Até porque a equipe da secretaria lá é reduzida, né? Ela é enxuta, é eficiente, é uma equipe eficiente. Tá certo, é isso daí. Bem, o censo escolar lá, Janice, o que nós temos para isso? Então, o censo escolar ele acontece em 2 etapas, né, no ano. A primeira etapa sempre ocorre em maio, que é o período onde é colocado todas as matrículas, né, dos alunos, funcionários, sempre com base também no sistema Escola Web, né, que são registros oficiais que a gente tem. E o censo é uma ferramenta muito importante para acompanhar o desenvolvimento da educação em âmbito federal, municipal, né, porque a gente... Então, tem ali os dados de fluxo escolar, de aprovação, de reprovação, e serve também para monitorar o Plano Nacional de Educação e, consequentemente, o municipal, né? Podendo, então, seguir as metas e as estratégias necessárias para atingir os objetivos, né, da educação.
E agora, então, a gente está em desenvolvimento com a segunda etapa do censo escolar, que é a questão se os alunos foram aprovados no final do ano, se eles foram para uma série seguinte, né? E é a situação do aluno, então. Este momento de segunda etapa, né, segunda coleta, a gente também tem a possibilidade, então, de incluir os que não estavam na matrícula na data base, que é sempre a última quarta-feira do mês de maio. E então vai se encerrar, começou agora no dia 1º de fevereiro, essa coleta vai até 17 de março. Então, a gente está em andamento também com essa situação. O censo escolar também é feito todo lá pela Secretaria de Educação, né? Com dados que temos nas escolas, então. Muito bem, então tá aí. Na segunda etapa está, então. Segunda etapa agora. Segunda etapa, então, aí nesse censo escolar, que é importante para o desenvolvimento da própria educação ali, né? Isso, esses dados também, eles são onde são baseados, né, os números de alunos, funcionários, tudo, e todos os recursos que vêm para a educação, eles são baseados nos dados, as informações do censo escolar. Então, é uma coisa muito séria, né? A gente tem que fazer de uma forma bem correta, tendo documentação comprobatória, porque o recurso que vem para alimentação escolar, PENAI, transporte escolar, salário e educação, tudo baseado nesses dados. Fundeb, né? Também, porque o índice vale, o número corresponde para vir recurso. O recurso. Exato. Acaba conforme o número de alunos, né, a gente tem o repasse, então, do Fundeb. Muito bem, acaba refletindo diretamente aí no orçamento, né, no auxílio. Sim. Também, né? Bom, e por falar nisso, secretária, a estrutura das unidades lá passou... Primeiramente, nós tivemos uma padronização lá em tempos passados, né, em relação às escolas, mas sempre tem aquela parada e sempre tem aquele ajuste, aquela manutenção. Manutenções básicas e de rotina, né? Assim, a gente agora está finalizando a questão ali da incrementação da segurança, né? Então, deve faltar um portão, alguma coisa assim, mas foram reforçados, foram reformados, né? Toda a parte de segurança externa, alambrados, grades, portões, foram instalados câmeras de segurança, vídeos porteiros. Então, essa parte está, acredito que 90% finalizada. Acho que, se não me engano, falta coisas mínimas, assim, né? Então, e manutenção interna sempre tem. É uma pintura, é um chão que precisa de manutenção, né? Então, a estrutura física das escolas, elas estão, né, no modo geral, muito boas. Teve essa padronização, sim, né, na primeira gestão, primeiro mandato, e a gente segue, né, então, melhorando, né? A gente tem algumas ideias para esse ano, né? Alguma coisa de estruturas, de aberturas, enfim, mas a estrutura física das escolas, elas está muito boa, né? Legal. No geral. Tá certo. A educação lá que teve na verdade não teve mudança, só um ajuste de prédio lá em função da polícia militar, né? Esse ainda precisa passar por ajustes. Então, aí, ó, viu? Que a polícia tá se reformulando lá com a sua sede, né? E a educação agora ficou naquele debaixo, né? Isso, onde era o CRAS, né? Onde era o Serviço de Convivência da Assistência Social. Isso, precisamos passar passar... meu Deus. Isso, passar por reformas. Precisa de algumas melhorias. Mas a Janice já disse aí que se os dados do censo baterem bem, pode vir recurso também para isso, né? Por que não, né? Mas é que assim, o recurso que vem do governo federal, ele é destinado, né? O Fundeb é 70% para pagamento de profissional, o PENAT e o PENAI são recursos carimbados que a gente chama, né? Eles não podem ser. Então, essas reformas, esses ajustes de estrutura, essas melhorias, elas saem do recurso próprio, né? Recurso engessado. Então, exatamente. Né? Aí, tá explicado, então. São 7h48, nós estamos ouvindo aqui a secretária de Educação de Águas de Chapecó, Giovanni Malman, e também a assessora em Educação, a Janice Seidel, aqui falando sobre a retomada das atividades escolares em Águas de Chapecó. Mês de fevereiro, né, minha gente? E agora nós estamos aí praticamente há 3 semanas aí de iniciadas as aulas, né? 2, 3 semanas aí, dependendo aí a rede, e as informações dando conta. O pessoal pediu aqui do transporte para o Instituto Federal, algo que a gente estava discutindo essa semana passada com a educação de São Carlos e também com o próprio Instituto,
Mas eu acho que Águas também é pertinho aqui, não sei como é que tá. Talvez assim, eu imaginei que fossem vir perguntas a respeito disso, né? O que acontece? São Carlos, o Instituto Federal, ele é dentro do município, né? Não precisam sair do município para executar esse transporte. Não existe legalidade em a gente e colocar uma linha específica, né, uma linha exclusiva para transporte dos alunos do IFSC, porque a prefeitura é responsável pelo transporte da educação básica, né, ensino médio, enfim, e a gente disponibiliza essa logística dentro do município. Então, se existisse, né, a questão da linha exclusiva, isso tem que passar por uma alteração de legislação que não existe hoje, né, e aí é uma questão de verificar o quanto isso compromete o orçamento, porque veja bem, eu tenho uma demanda de alunos que estudam fora do município em São Carlos, mas eu tenho alunos que estudam fora do município em Chapecó, em Palmitos, em Pinhalzinho, que vão para Xanxerê, e aí o município vai pagar, né, tem que ser responsável por todos esses transportes, então você atende a população de uma forma geral. Se você concede um direito a uma pessoa ou a um grupo de pessoas, você tem que estender esse mesmo direito a outros grupos de pessoas, né, que têm a mesma demanda. Então, o que nós temos feito, e a gente, assim, consultou, pediu um parecer jurídico para verificar essa situação, né, mas o que a gente tem até o momento é de que não há legalidade em estabelecer, né, em licitar uma linha exclusiva para o transporte dos alunos do IFSC. A gente sabe que é uma instituição renomada, um ensino de qualidade. A gente fica feliz, né, que as famílias queiram essa opção para os filhos, mas ainda assim é uma opção familiar, certo, né? Então, estamos nesse impasse. O que a gente oferece nesse momento são caronas, né? O ônibus vem, as linhas vêm até na APAE. Então, a gente estende essa carona até o Instituto Federal. Mas existe a necessidade de quem utiliza se adaptar aos horários que já existem. O nosso compromisso é com a educação básica e com a APAE. Nós temos que 5h30, né, 17h30, 17h20, estar lá na frente do colégio do Rineu Bornazzi para transportar os alunos que vão para o interior. Então, eu não tenho como... não tenho frota, não existe veículo hoje disponível para a gente esperar até as 17h30, que é a maior demanda que existe hoje, né? Então, assim, as pessoas vêm nos procurar, a gente fica, de certa forma, angustiado em ter que dizer, não, o que a gente pode oferecer é isso, mas existe uma questão de legalidade envolvida nesse processo, né? Então, por enquanto, o que a gente tem é a questão das caronas, né? Certo. Então, uma hora lá no colégio e leva até no IFSC, mas essas pessoas precisam se adaptar aos horários que nós temos, né? Respondido, então, a questão aqui da ouvinte, ou do ouvinte, pessoal aqui relacionado ao Instituto Federal, algo que a gente já tinha discutido aqui para São Carlos, mas amanhã o secretário estará aqui também poderá falar sobre isso em relação ao Instituto Federal, o transporte específico, né, minha gente? Até eu lembro que o Israel esteve aqui, eu ouvi a entrevista, né? Ele mesmo comentou, né, que o IFSC não tem recurso para isso e que eles precisam buscar essas parcerias, né? Mas intermunicipais. Então, a questão é justamente essa. Atravessou a ponte é outro município. Não importa se é só atravessar a ponte ou se anda 50 quilômetros, né? É outro município. Então, é um direito que precisa ser concedido a todos. E aí acaba inviabilizando a questão do orçamento, né? Exatamente. E também pela parte jurídica, né? Exatamente. Ô, Janice, mais alguma coisinha lá? Sei que tu tem bastante coisa anotada lá. Então, a gente também tem agora a retomada do sistema presença, que 2020, 2021 ele não estava ativo devido à pandemia, né? Nós precisamos, então, informar a frequência dos nossos educandos que recebem o Bolsa Família, que era a Bolsa Família, hoje, então, é o Auxílio Brasil, né? Então, ele está sendo retomado agora. Essa informação a gente precisa lançar nesse sistema bimestralmente. Então, agora temos, então, um calendário a ser cumprido também com essa questão, né? A partir agora de abril, então, a primeira informação que vai ser lançada novamente nesse sistema, que já vinha sendo feito anteriormente, mas com a pandemia muitas coisas acabaram parando, né? Porque os nossos alunos também, eles estavam no ensino à distância, remoto, então não foi exigido essa presença, né? Da forma que nós não podíamos estar presentes. Então retomamos isso também agora, a partir desses meses. Mais uma retomada aí, né, gente? O que mais se retomou lá? Mais alguma coisa, Janice? Olha isso.
Olha, nós também temos, esse ano a gente vai oferecer para os nossos alunos, então, uma oficina de robótica. Opa! Que é novo, então, no nosso município, né? Uma parceria, então, com o SESI. A gente já organizou, então, uma questão legal, né? A gente vai conseguir, então, atender uma turma, né? No contraturno. E pensamos, então, nos 5º anos, né? Das nossas escolas, atendendo, então, todas municipais, né? Da rede municipal, tanto do centro quanto as do interior. Pensamos no 5º ano por quê? Nós temos, então, em torno de 24 vagas e a gente conseguiria, então, atender esses alunos neste ano. Próximo ano eles já vão para a rede estadual, então, no próximo ano a gente atende os que hoje estão no 4º ano e vão para o 5º, nessa lógica, né? Então, eles vão estar indo para a escola de manhã e à tarde vão participar dessa oficina, que vai acontecer na Escola Veneranda Soldatelli, no bairro Novo Horizonte. Os alunos da Escola da Nossa Senhora das Graças e Rosina Schaefer Hermes, eles virão de transporte escolar até essa unidade escolar e participam, então, à tarde e depois retomam para suas casas com o mesmo transporte, né? É uma inovação para nós, né? A gente está contente em poder atender também essa oficina, porque acreditamos que vai desenvolver bastante os nossos alunos, auxiliar na aprendizagem, né? Porque é questão de raciocínio lógico, de movimento, de construção, então desenvolve e vai influenciar no rendimento escolar. Robótica, então, aí para os 5º anos aí da rede municipal em Águas de Chapecó. Inovação, né, secretária? Começa por aí. Inovação, é uma vontade que a gente tinha desde o início do ano passado, que a gente vinha discutindo, né? E aí, para esse ano, a gente conseguiu implementar, né? Vamos estabelecer essa turma teste aí, quem sabe outras virão. A gente tem outras ideias nesse sentido também, né, de atividades no contraturno, então, acho que começamos bem, né? A gente sabe que o sistema Maker do SESI, ele é reconhecido, ele é renomado, né, na região, enfim, em termos de estado, e é uma dessas oficinas que a gente vai conseguir proporcionar para os nossos estudantes. Legal. Secretária, mais alguma coisa? Não, Elvis, então, assim, dizer que a gente tem coisas, né, ações que foram iniciadas no ano passado que ainda estão em desenvolvimento, exemplo da reforma do Sem Cinderela, aquisição de 2 veículos novos para a educação, uma van, uma SPIN. A gente tem outras pequenas ações isoladas em escolas, por exemplo, a gente conseguiu no final do ano passado um recurso do PDDE Campo, né, então para a Escola do Campo, a gente vai utilizar para ampliação do refeitório da Escola da Rosina Schaefer Hermes em Gramados. Agora, nesse mês de março, a gente vai fazer a entrega dos uniformes, do kit, né? Dos uniformes escolares. Tênis, calça, bermuda, camisetas de manga curta, manga longa. Então, são 8 peças, né? Para cada criança, da creche ao 5º ano, que a gente vai fazer junto com as assembleias de pais e professores, né? A gente vai aproveitar para fazer essa entrega. Então, assim, tem muitas coisas que foram iniciadas no ano passado que agora a gente vai ver efetivamente isso em prática, né? Então, nós estamos a 1000 na secretaria, trabalhando, como eu falei, a equipe é reduzida, mas ela é eficiente, a gente tem se desdobrado para dar conta de tudo que é necessário. Continuamos, né, com as nossas melhores intenções no que diz respeito à pasta da educação. Energia, né, para trabalhar não falta, boa vontade também não falta. E da mesma forma que eu sempre faço, os telefones e as portas da Secretaria de Educação estão abertas para toda a população, para os pais, enfim, a comunidade de forma geral que tiver dúvidas ou que tiver, enfim, alguma críticas, né, construtivas, a gente está à disposição e sempre atenta e aberta a ouvir e a aprender também, né, com todo mundo. Legal. Essa Assembleia de Pais e Professores, quando que é? São datas específicas por escola, né? Eu sei que dia 10 de março tem numa escola, então as escolas agendam por núcleo, né? Por núcleo escolar. Muito bem. Obrigado, então, secretária. Obrigada, Elvis. Obrigada pelo convite. Ela, enfim, veio falar, né, minha gente? Já estava sendo convidada uns 10 dias já, né? Mas é que, assim, a retomada do ano letivo a coisa é intensa, né? E aí a gente começa a trabalhar, às vezes, bem cedinho, acaba mais tarde, então... mas hoje a gente conseguiu vir aqui. Legal, muito bem. Obrigado à secretária Givani. Obrigado também a Janice, que veio. Pelo menos é a primeira vez que eu converso com ela aqui, né?
Sério. Mas então tá, a gente vem mais vezes, né? Olha, viu? Já vem mais uma aí, né? Então aproveitamos também a oportunidade para agradecer aos nossos colaboradores, né? Que se empenham muito, se dedicam, todos, né? Porque a educação só anda bem se todos se dedicarem. Desde a questão dos auxiliares de serviços gerais, o transporte escolar, os diretores, os professores, né? Então a gente é grato por todo esse empenho de cada um, né? E dizer também que as portas da secretaria estão abertas, estamos à disposição para conversar, para poder auxiliar no que for possível, né? Resolver as questões, às vezes que os pais têm algumas dúvidas, né? E agradecemos a oportunidade também. Legal. Pode falar. Um abraço, né, para o nosso prefeito, o vice-prefeito que esteve aqui essa semana, né? Teve ontem. Então, para todo o pessoal da administração também, que faz parte, né, de recursos humanos, enfim, compra toda a equipe da administração que faz também a educação acontecer. Muito bem, tá certo. Então, Joane Malman, ela que é a secretária municipal de Educação de Águas de Chapecó, e a assessora em educação, a Janice Seidel, foram as nossas convidadas aqui. 8 horas com pontualidade, quadro entrevista fica por aqui, a entrevista na íntegra com elas vai estar no site em áudio e vídeo daqui a pouquinho aí no tropicalfmsc.com.br. Nós vamos para a foto agora e daqui a pouquinho já vai estar disponível. E também trechos do bate-papo lá no Jornal do Meio-Dia a partir das 12 horas, tá bom? Para a GDEX, incorporadora e construtora metalúrgica Cardoso e o Edifício Mônaco e Farmácia São Jorge, o quadro entrevista volta amanhã. Vem aí Comando Geral, abraço e até lá! Você acompanhou pela Tropical FM a entrevista do dia.